Bem-vindos a você que está aqui na nossa jornada de comunicação, na nossa segunda aula de O Poder da Fala, do nosso método Seu Corpo, Sua Fala. A gente está muito orgulhosos de estar recebendo você aqui pelo nosso segundo dia, nossa segunda aula. Eu sou Carol Colombo. Eu sou Romilce Colombo, uma apaixonada no desenvolvimento da habilidade oral comunicativa das pessoas. É um prazer enorme falar dessa paixão que eu tenho agora nesse momento com vocês. Ontem a nossa aula foi sobre alguns erros, sobre alguns deslizes, como comentamos, né? Que atrapalham a forma de comunicar e que às vezes a pessoa nem percebe que era um erro ali que ela estava cometendo. Mas hoje a nossa aula é para trazer os acertos, a forma correta de como você pode aprender, fazer e praticar a partir de hoje. A partir do final dessa aula e perceber como realmente a sua comunicação pode ser potencializada e, por que não, transformada. E se você que nos acompanha, por acaso, ainda pensa que comunicação é um dom, é algo que está dado, que não tem como mudar, você vai perceber principalmente nessa nossa aula de hoje que não, que na verdade comunicação é treinável, não é, Romilce? Sim, comunicação é um talento que pode ser desenvolvido com constância, com treino e com vontade. Aliás, com entusiasmo, como os nossos alunos aprendem. E você vai assistir aí agora, porque só a gente ficar falando aqui não é a mesma coisa, né? Então vamos assistir alguns depoimentos de nossos alunos que já passaram por essa transformação, para que você também sinta aí de verdade na voz deles. Oi pessoal, eu sou aluna da Romilce, do método Seu Corpo, Sua Fala. Sou imensamente feliz e grata por ter conhecido ela. Mudou muito a minha comunicação. Hoje, assim, eu posso falar que eu sou uma nova pessoa. O tanto que eu evoluí em tão pouco tempo com ela, profissionalmente, pessoalmente, assim, fez toda a diferença na minha vida. E eu já tive grandes conquistas no pouco tempo que eu conheço ela. Ela é uma profissional incrível, profissional, pessoa, ela, Carol. Então, assim, eu super recomendo, de coração. Eu indico o curso da Rô e da Carol pra todo mundo. Porque depois que eu aprendi a me comunicar, minha vida mudou. Eu entendi que eu sou sim responsável pelo que eu falo e pelo que você entende. Porque se você não entendeu o que eu falei, a culpa é 100% minha. Então, se abriu um mundo de opções e de oportunidades. Só que elas não conseguiam responder à demanda. O que elas fizeram? Finalmente lançaram um curso online. E na quinta-feira elas vão estar ministrando uma aula que vai ser aberta para todo mundo. Então participem, porque eu não tô brincando. Não é aquele tipo de curso de eu vou te ensinar a falar em 24 horas. Não, é técnica, é ciência realmente. Há uns 2 meses atrás, eu decidi começar uma mentoria de comunicação. Porque eu sempre gostei dessa área. Eu sempre me identifiquei. Só que há alguns anos eu achei que eu tinha perdido isso dentro de mim, sabe? Eu sempre me vi como uma comunicadora nata. E, assim, com o passar dos anos da vida, as coisas vão acontecendo, eu acho que isso morreu um pouco dentro de mim. E eu simplesmente, assim, virei outra pessoa. Mas dentro a gente sabe do que a gente gosta, do que a gente quer. E eu simplesmente decidi me reconectar, viver esse processo, sabe? Eu acho que na vida, às vezes, a gente precisa dar 2 passos para trás para poder pegar impulso e ir para frente novamente. E a Romilce, assim, ela foi essencial. A Romilce e a Carol, elas são incríveis. Eu acho que pra gente, como modelo, principalmente, porque, assim, não, você não é só um rosto, você não é só uma figura, um manequim. Você precisa, sim, ter opinião, saber se expressar, saber se colocar, ter presença. Isso é o nosso diferencial como pessoa, né? Porque tem que permitir que as pessoas possam te conhecer verdadeiramente, porque eu imagino que eu não me expressando, não me comunicando aqui com vocês, talvez vocês teriam outra ideia de mim. Então, é muito importante, mudou a minha vida e eu vou continuar me esforçando, porque assim, apenas 2 meses eu vi essa diferença. Imagina me dedicando de verdade por anos. Só vai me trazer coisas boas. Olá, tudo bem? Eu me chamo Adriano e tive a oportunidade de estar participando do método Seu Corpo, Sua Fala, com a Romilce Colombo.
E na minha primeira aula, eu recebi um feedback que eu não sabia falar. Aquilo me impactou, mas me fez pensar, me fez praticar, junto com a Romilce, vogais, consoantes, minha dicção, expressão. E hoje eu posso dizer que eu aprendi a falar. Estou praticando a minha fala. Muito obrigado a Romilce, a Carol, por me fazer ver o que realmente a minha voz, a minha fala, a minha entonação é capaz. E hoje eu pratico de uma forma melhor os meus treinamentos, a minha conversação. E eu deixo aqui, obrigado, seu corpo, sua fala, obrigado, Romilce Colombo, pela oportunidade de estar praticando cada dia meu corpo, a minha fala. Estou aqui com a Débora. Débora é uma aluna que eu tive a oportunidade de ajudar em 2020, um momento muito trágico, principalmente para você, que é uma grande executiva e precisava fazer várias reuniões ali na internet. Como que foi? Foi uma experiência muito bacana, de muito sucesso, né? Esse encontro que eu tive com a Romilce. Eu posso dizer que o curso que eu fiz com ela, Seu Corpo, Sua Fala, foi transformador na minha vida, principalmente profissional, porque eu tenho uma exposição muito grande na profissão que eu tenho de gestora, né? Hoje superintendente na área de relações com investidores, mas à época que eu fiz esse curso eu era gestora ainda na área. E eu tenho uma exposição muito grande com o mercado, com os investidores. E antes de fazer esse curso com a Romilce, eu tinha uma certa timidez, né, na minha apresentação. O Seu Corpo, Sua Fala veio num momento muito especial, porque a pandemia, né, entre 2020 e 2021, eu fiz um pacote de aproximadamente uns 4, 6 meses com a Romilce e transformou assim, a minha forma de falar, de me colocar. Eu entendo que eu comecei a ter uma fala mais assertiva com esse público. Eu tive a oportunidade, depois de fazer o curso com a Romilce, de fazer o Media Training com alguns repórteres da Rede Globo. E um dos cases, né, de avaliação, eu me destaquei junto aos outros participantes da companhia. Então, acho que esse foi um dos grandes resultados que o curso me trouxe. E hoje eu me posiciono muito bem, tanto diante de reuniões presenciais, né, quanto diante de reuniões online também, não só com o público externo, mas também dentro de reuniões internas que eu tenho com altos executivos da companhia. Isso é muito bom, Débora, porque é como muitas pessoas dizem, o nosso curso não é um curso cheio de técnicas, de ferramentas, mas é um curso que trabalha o lado psicológico, o lado técnico e que fica, né? Foi em 2020 e você usa todas as técnicas até hoje. Isso é um prazer muito grande. Igualmente. Muito obrigada. Aqui, assim, acho que é importante colocar que não é um curso para você fazer e encerrar, assim, né? Acho que é um desenvolvimento constante. Tanto que eu estou à procura novamente de continuar a me desenvolver com a Romilce, né, para meus próximos desafios aí como executiva. Você percebeu que não importa para qual área você precisa olhar para a sua comunicação, nem para qual sentido, qual momento, porque a comunicação é feita para todos os momentos. Não importa a idade, não importa o momento que você está vivendo profissional, o importante mesmo é desenvolver a sua comunicação. Para você que nos acompanhou na aula passada, continue aqui com a gente, porque você vai continuar aprendendo muito mais. Mas para você que não teve a oportunidade de assistir a aula, nós vamos revisar aqui os pontos importantes desses deslizes que você não pode cometer. Mas, se você não assistiu a nossa aula anterior, vai lá, assista novamente, assista com calma, faça as suas anotações. Sabe por quê? Porque essa aula, ela vai estar liberada por tempo limitado. E eu quero ver você aprendendo muito.
Então, antes da gente entrar nas dicas reais da aula de hoje, nos ensinamentos que a gente preparou para essa aula de hoje, vamos revisar rapidamente o que foi dito ontem. Quais os deslizes principais que a gente falou ontem, Romilce? Nós falamos sobre decorar. Eu acredito que você sabe que não dá certo isso. Nós explicamos muito bem sobre essa questão de não decorar, porque a sua mente, ela é preparada para a novidade. Nada daquilo que está ali certinho na sua mente você vai conseguir falar. Então, siga as dicas importantes que a gente vai dar daqui a pouco. Depois falamos sobre o uso do teleprompter, que é um recurso que está aí, que muita gente está conhecendo, descobrindo, se ousando a baixar um aplicativo para falar o texto exatamente como está ali. E o que acontece? Não sai tão natural, né? A gente vai conversar por que isso acontece e como a gente pode treinar essa fala mais natural. Depois, terceiro deslize que nós comentamos ontem foi sobre o uso de slides. Mas slide é errado, Carol? Não necessariamente, mas a gente vai comentar aqui com você a forma mais tranquila de você desenvolver a sua fala sem estar preso ao slide. O slide pode e deve existir tranquilamente, mas você ter a sua fala presa à sequência, ao slide, a forma como o slide inicia ou conclui, não é tão legal. E o último deslize qual foi? É aquela mania que às vezes a pessoa não vai ter o slide, ela não tá ali com o slide, mas ela pensa o seguinte: não, eu aprendi, eu olho um ponto fixo, não preciso ficar me preocupando com ninguém, porque eu fico nervosa quando eu olho para as pessoas, então eu vou falando tudo que dá na minha cabeça ali, direto ali naquele ponto do horizonte. Mas isso é uma técnica que foi passada há milhares de anos, coisas lá dos antigos filósofos, e você viu que isso não dá certo, porque nós estamos em 2024. A gente tem que olhar para as pessoas. Exato. Inclusive, a gente comentou diante de uma audiência, olhar um ponto fixo, mas eu estava pensando também, Romilce, tem pessoas que a gente conversa assim no dia a dia e a pessoa parece que tem um olhar, ultrapassa a gente, sabe? Eu tô conversando de frente com a pessoa e ela tá com um olhar completamente distante. É mais ou menos a mesma ideia, porque algumas pessoas realmente têm essa dificuldade de olhar para o outro, ou não sabem como olhar o outro. E eu vou trazer aqui uma dica com estatística de pesquisas, com o tempo desse olhar, como é que isso funciona. Vamos então começar? Então, passada essa pequena revisão do que foi a aula de ontem, vamos agora então trazer a solução. Falamos sobre os deslizes, mas como não cometer esses deslizes e, na verdade, corrigi-los? Trazer ferramentas e técnicas que podem ajudar. E além do que comentamos ontem, nós vamos trazer para você outros conteúdos aqui, outras técnicas, outras ferramentas para ajudar a potencializar a sua comunicação, tanto no âmbito profissional como em qualquer área da sua vida pessoal, em qualquer momento ou em qualquer desafio que você estiver enfrentando. Então, primeiro tópico, na verdade, primeira dica que a gente realmente quer falar e que não sai da cabeça de muita gente que está nos assistindo. Decorar. Como é que eu vou fazer para falar o que eu preciso falar, mas sem decorar, Romilce? Para você não decorar, você primeiro precisa, claro, saber o conteúdo. Você tem que ter conhecimento do seu conteúdo. Mas a dica infalível é: o que você vai falar? Aí você vai pensar o seguinte: quais são os pontos positivos do que você vai falar? Depois, quais são os pontos que você tem que ressaltar, que são negativos em relação ao que você vai falar? Depois, traga a sua opinião, uma consequência de tudo que você falou e, claro, tem que ter um fechamento. Então, esse fechamento conclua para que a pessoa que está te ouvindo entenda claramente aquilo que você falou. Então, para não decorar, você tem que saber o conteúdo, você tem que ter o início e os pontos que você acredita serem negativos e positivos e fechar a fala. Muito bem. Posso dar outra dica sobre decorar? Tranquilo. Ou sobre não decorar? Olha só, você que ainda não pegou lápis e caneta aí, ou o seu celular para anotar, dá um pause aqui no vídeo e anota, porque são dicas que valem ouro e estarão por tempo limitado aqui só para vocês que se inscreveram nesse nosso evento. Então, ó, outra dica para não decorar é o seguinte. Posso falar? Pode. PPF? Claro. Uau, PPF! Olha só, você vai fazer uma abordagem sobre algum tema, como o Romilce falou, é muito importante você falar sobre o que você sabe. Carol,
eu quero te convidar para fazer um evento, para fazer uma palestra sobre transição energética amanhã. Eu vou? Não vou dizer que vou, por quê? Porque não é a área que eu estudo, que eu tenho know-how, que eu tenho conhecimento, que eu tenho pós e cursos. Não. Mas, se é uma área que eu estou iniciando, uns estudos que eu estou desenvolvendo, eu posso pedir um tempo, talvez, e me preparar. Mas, assim, de supetão tem que ser sobre comunicação, tem que ser sobre direitos humanos, tem que ser sobre antropologia, que são áreas que eu, Carol, tenho experiência, tenho estudo e tenho conteúdo e segurança para falar. Então, primeiro de tudo para não decorar, falar sobre o que eu sei, claro. Mas uma grande ferramenta, uma grande técnica que te ajuda muito é essa do PPF. O que é o PPF? Passado, presente e futuro. Como era a abordagem sobre esse assunto no passado? Como é hoje no presente? Como é no futuro? Eu sigo uma sequência e funciona muito bem. Estava dando aula para uma aluna que é médica, ela disse, nossa, Carol, é verdade, em vários congressos que eu vou, as pessoas fazem palestras e aulas falando assim, olha, antigamente a abordagem sobre o tratamento de obesidade era feito assim, com tais ferramentas. Hoje em dia a medicina já avançou, temos outros medicamentos e a abordagem está sendo feita de tal e tal forma. E no futuro, com tudo, aí já vem a opinião, o futuro é a sua opinião. Se eu sou uma médica nutróloga, como é o caso dessa minha aluna, eu penso que, e ela dá a opinião dela, a partir da experiência dela e do que ela espera realmente para o futuro e para os pacientes dela. Então, essa é uma dica que vale ouro. Como era a abordagem no passado, como está no presente e como pode ser no futuro. Próximo, falamos ontem sobre, foi o quê? O uso do teleprompter. Essa ferramenta que está aí, que muita gente quer usar, que eu recebo alunos lá no nosso curso que falam assim, nossa, descobri, achei que ia me ajudar, botei lá a redação que eu escrevi, na hora que eu ouvi o vídeo, não deu certo. E sabe por quê? Como até comentamos ontem, você que não assistiu a aula de ontem, ainda dá tempo, volta lá. A comunicação falada, a comunicação escrita e a comunicação pensada são matrizes linguísticas diferentes. O que isso significa? Que são linguagens diferentes. Então, nunca a forma com que eu penso é exatamente a forma como eu falo. Nunca a forma como eu escrevo é nem a forma como eu penso. E muito menos a forma como eu falo. Então, usar o recurso de escrever, de organizar, de desenvolver roteiros, como até a gente falou, ajuda. Mas não pode ser extenso demais, não pode ser muito demais. E eu não posso querer me prender ao perfeccionismo de falar ali tão bem quando eu escrevo. Eu, Carol, inclusive, acho até que eu escrevo melhor do que falo, para falar a verdade. Mas se eu quiser falar da forma como eu realmente escrevo, não dá certo. Porque o interessante de uma fala natural, segura, assertiva e confiante é essa fala natural. Que você aí do outro lado, ou o ouvinte, seja uma multidão, uma plateia, ou seja, 1 a 1, ou seja, na internet aí um número indizível e inimaginável de pessoas que podem chegar a um vídeo seu, por exemplo. A pessoa tem que sentir que está conversando com você. Esse é o nosso propósito. Ensinar para as pessoas falarem com naturalidade. Quem ouvir vai sentir que estamos de fato conversando. Temos aqui um roteiro da nossa aula, do conteúdo que a gente quer preparado? Temos, mas de maneira alguma tem como a gente repetir aquilo que a gente planejou e escreveu. A gente só fez um norte, os temas que a gente quer dizer. Mas eu confio no meu conhecimento, eu confio em deixar a minha boca falar, ouvir o que a minha boca está falando, como a gente até comentou ontem, e ter essa confiança. Então, o teleprompter. Tá lá uma linguagem diferente, que é a linguagem escrita. Para eu conseguir ler o teleprompter e falar com naturalidade, eu preciso de técnicas que jornalistas, por exemplo, que já usam o teleprompter há muito tempo, desenvolvem ao longo de suas carreiras. Mas uma técnica essencial ali é o que a gente chama muito de ponto mental. Então, o ponto da oralidade é um, o ponto da escrita é outro, e eu vou pedir para a Romilce, porque eu adoro ouvir essa aula sobre o ponto mental que a Romilce dá. É engraçado, quando a gente fala de ponto mental, claro que é um ponto que está aqui na nossa mente, mas a gente criou esse nome ponto mental, que nada mais é que
são as pausas. Existe a sinalização na escrita e existe a sinalização na oralidade. Você sabe muito bem que quando você escreve, você coloca vírgula, ponto e vírgula e ponto final. Na oralidade não existe isso. Eu não falo assim, como você está? Interrogação. Eu estou ótima, exclamação. Não existe isso. Mas existe a entonação, a ênfase, existe essa pausa que vai trazer a entonação certa na hora da fala. E muitas vezes, quando as pessoas estão usando o teleprompter, não fazem pausas, e a pausa é o maior indicador da naturalidade, então tem que fazer as pausas. Tem que fazer as pausas. E uma técnica interessante para conseguir fazer essas pausas é, na verdade, não ter o medo do que a gente chama aqui de força do silêncio. Quem cunhou esse termo de força do silêncio foi o Rui Barbosa. Rui Barbosa falou que a força do silêncio é muito importante, mas assim falando, parece óbvio, parece simples, mas não é tão fácil. Sabe por quê? Muita gente não consegue fazer essa pausa, não consegue fazer a força do silêncio e preenche com vícios de linguagens clássicos, como né, tá, né, entendeu? Isso o quê? É preenchimento desse vazio que na cabeça de quem tá falando não pode ficar um silêncio, não pode ficar uma pausa. Aí tem que preencher com alguma coisa. Então, perceba que a nossa fala natural tem uma cadência e de vez em quando tem algumas pausas. Quando eu falo frases emblemáticas, frases importantes, frases que são centrais no meu conteúdo, eu preciso fazer uma pausa. Porque aí você, do outro lado que está me ouvindo, acompanha o meu pensamento. Se eu começo a emendar demais, falar rápido demais, fica chato, você se perde e eu me perco, não funciona. E o que acontece com o uso de teleprompter? Entra numa velocidade, numa cadência de voz muito monótona. E aí também não dá para entender. Então, se você quer usar, ainda assim, insistir em usar o teleprompter, faça as suas falas gravando um áudio para você mesmo. Coloca barras de pausa, onde você, na sua fala natural, poderia, por exemplo, fazer uma pausa. E aí passa o texto para o teleprompter com esses parágrafos, não uma frase seguida, sabe? Uma frase, e aí onde você colocaria uma pausa na sua fala normal, você desce essa frase. Desce a frase, que aí você pode treinar ali a conseguir colocar as pausas de forma natural, mas não pense que da primeira vez que você for usar o teleprompter vai sair natural, tá? É melhor treinar várias vezes, mostrar para amigos, pessoas de confiança, pedir opinião, mandar pra gente se você for nosso aluno e vamos adaptando, vamos treinando, porque o treinamento das pausas é algo que você pode fazer aí, se ouvindo e se gravando, mas com várias outras técnicas que a gente trabalha na ideia do ponto mental, né? Porque não é tão simples assim. Eu brinco que se a gente fosse fazer um curso de faculdade de oratória, o ponto mental seria um semestre inteiro. Então tem muita coisa para a gente estudar sobre o ponto mental. Mas você perceber qual é as pausas da sua fala natural e ir, de certa forma, estudando, organizando, percebendo isso, já é um grande avanço. E falando em ponto mental, a gente sabe que ele tem que ser usado em todos os momentos. Falamos também na aula passada sobre a questão dos slides. Muita gente apresenta os slides, mas eles apresentam os slides. Primeiro, enche de palavras. E como nós estamos falando de ponto mental, que são frases, e na verdade são frases com sentido. E Steve Jobs, ele nos dá uma ideia muito maravilhosa. Ele, quando apresentou o iPhone, ele disse: aqui está o que vai revolucionar a nossa vida. Em poucas palavras. Então, 6 palavras. 6 palavras. Então, se você vai falar ou vai deixar nos seus slides, pense em frases mais curtas, em frases com sentido. Mas o mais importante é em saber colocar esses pontos mentais, que na verdade são as pausas, ou seja, a força de silêncio, que a Carol comentou. É necessário, de um slide para o outro, você fazer uma interação. Porque você sabe que muitas vezes as pessoas apresentam os slides, apresenta um, depois põe o outro, olha para as pessoas.
passa outro slide, olha para o slide, olha para as pessoas. Vira de costas, né? Então, não é legal assim. A gente tem várias técnicas que realmente vão ajudar você a ter essa apresentação de maneira fantástica, mas para ficar com você, que você já sair daqui feliz na hora de apresentar seus slides, que eu sei que você vai ter esse momento, pense em frases curtas, em frases com sentido, e entre um slide e outro, faça uma interação que combine de um slide para o outro. Em vez de você olhar para o slide, olhe para as pessoas, porque nós estamos no momento de fazer com que as pessoas possam se conectar com a gente. Então, olhe para elas, fale alguma coisa em relação ao slide anterior e volte para o slide para realmente concentrar. Sabe por quê? Porque os slides que você faz não é para você. São para as pessoas que estão ali assistindo você. Isso. Qual foi o outro ponto, Carol? E ainda sobre o slide, se tiver a opção e o tempo de se preparar, faça essa apresentação para você mesmo sem os slides. Faça toda a sua palestra, toda a sua defesa ou toda a sua apresentação sem o recurso dos slides, para ver que a estrutura do que você escolheu falar também está na sua cabeça, sem você ter a necessidade de um recurso ali de escrita ou de visual para as pessoas. Isso aumenta a sua confiança quando você realmente consegue perceber que você é capaz de falar sem estar preso ali aos slides. E aí, juntando os dois, é uma forma de melhorar e não de se prender a um material específico que você preparou com antecedência e que, sei lá, vai que não dá para apresentar. Acontece algum erro de tecnologia e você, pronto, perdeu sua palestra, perdeu a sua capacidade de se apresentar, já imaginou? Quando você falou aí da questão de acontecer algo na internet, que a internet tá boa, tá tudo funcionando e às vezes não tá. Sabe o que eu lembrei? Fui fazer uma palestra na Faculdade Novo Milênio um tempão atrás. E aí, tudo pronto, tudo maravilhoso, todos os alunos lá no auditório, nada funcionou. Nada estava dando certo. Aí o diretor chegou assim, totalmente desesperado, falei, Romilce agora? Eu brinquei com ele, o que eu vou dar a dica para vocês aqui. Eu falei a verdade. A tecnologia é uma, eu sou outra. Então, se a tecnologia falhou, eu não posso falhar e não vou falhar. Então, nós vamos conversar. Então, por isso que a Carol falou aqui. Desenvolva a sua fala fora dos slides também, para que você sinta-se confiante e tenha certeza do recado que você vai dar. Exatamente. E outra dica interessante, que na verdade tem ainda muitos cursos que buscam uma referência, como você falou, né, Romilce, antiga, lá dos pré-socráticos ainda, sobre a utilização de um ponto fixo para olhar a plateia. E eu até introduzi que às vezes algumas pessoas têm esse olhar distante quando estão conversando um a um. Qual é a dica moderna para essa técnica de não saber para onde olhar, não saber para onde direcionar o seu olhar? Esse olhar de ponto fixo, que é algo muito antigo, como nós já falamos e você entendeu, muitas vezes, muitas pessoas cometem isso, mas fica um olhar vazio, perdido, você verdadeiramente não vai conectar com as pessoas. Mas, claro, se você quer olhar para o outro e se conectar, tem dicas. E uma das dicas muito interessantes é aquela pesquisa que diz o seguinte: você pode olhar para as pessoas um tempo de 3 segundinhos. Você olha para ela, mas com detalhe também. Não é olhar fixo dentro do olho da pessoa, porque aí você vai fazer com que a pessoa se sinta até mal. Então, dentro do olho por tempo demais. 3 segundos, olhou e aceitou o olhar de volta da pessoa. Tem gente que não consegue aceitar o olhar do outro, né? Tem uma certa dificuldade. Então, resolvi olhar para você, aceito o seu olhar. Direciono o meu olhar para a próxima pessoa da plateia, se estamos falando de uma audiência. Olho, explico ali por uns 3 segundos, recebi o olhar dela de volta, direciono o olhar para outra pessoa, aceito o olhar dela em direção a mim, volto aqui para o centro, escolho lá uma pessoa mais no meio, no fundo. E ó, não fica um olhar vazio, escolha alguém, olhe para aquela pessoa e aceite o olhar daquela pessoa.
Outra dica importante nisso de aceitar o olhar do outro. Uma coisa que a gente pode brincar, mas que é verdade, né? Nem tudo gira em torno do seu umbigo. Então, às vezes, tem pessoas que olham pra alguém numa plateia e a pessoa fez uma cara de tipo... Ou tava olhando o celular e fez, putz, fez aquela expressão. Não quer dizer que você está ali falando e por acaso encarou ou recebeu aquele olhar nesse momento que a pessoa fez uma expressão que não foi legal, quer dizer que foi para você. Se você tem a autoconfiança de que você está falando é algo interessante, é um conteúdo que você sabe, esquece. Não quer dizer que o olhar que a pessoa fez ou a expressão que a pessoa fez foi necessariamente para você. Tem tantas coisas passando pela cabeça dela que não necessariamente foi para você. Se você recebe um olhar de apoio, né, de que olha que interessante, isso te ajuda. Mas se por acaso você recebeu um olhar que você achou estranho, não interprete que é direcionado sempre para você. Passa, deixa para lá, confia no seu conteúdo, escolha a próxima pessoa, escolha o próximo a que você vai olhar e receber aquele olhar de volta. Mas essa dica é muito boa, mas tem uma ressalva, Carol. Sim, tem pessoas que fazem isso, porque se ela olha, aliás, eu tenho alunos que já levou para uma palestra uma amiga para ela poder olhar para ela. Só que tudo na vida tem que ter equilíbrio, nem tudo pode ser do jeito que de um jeito só. Então é o seguinte, vamos supor que eu estou falando e combinei com uma amiga para me dar atenção. Isso se chama técnica antiga de levar um concordinho. Aí eu vou falando, a pessoa vai fazendo para mim, eu me direciono a um ponto fixo novamente, porque eu fico só ali naquela pessoa e a gente acaba esquecendo que nós estamos falando para muitas pessoas. Então não entra nessa, é o que a Carol falou, olha para um, olha para outro, mostre-se ali competente e capaz de exibir a sua fala. Então, além de uma super revisão aqui, a gente trouxe muitas dicas, técnicas e ferramentas para você superar esses deslizes que nós comentamos desde a aula de ontem. Às vezes a pessoa nem acha que é um erro ou um problema ou um deslize, mas agora com essas dicas você consegue sim estar muito mais preparado e seguro. Mas, como a gente sempre traz muito mais em todas as aulas que a gente ministra, seja aqui no online, seja nas nossas aulas com os alunos individuais, a gente quer que você aprenda muito e cada vez mais. Então nós vamos agora trazer mais conteúdos e uma das dúvidas que a gente recebe muito e recebeu nesses dias, né, Romilson, foi sobre os gestos e a movimentação ao falar. Quais dicas sobre esse assunto você pode dar para quem está nos ouvindo? Essas dicas são imperdíveis, mas eu vou até ficar de pé para ficar mais fácil para mostrar para você. Muitas vezes as pessoas ao falar se colocam de maneira assim. Olha, fica parecendo que é um poste, né? Fica parado, fica muito rígida. Ou assim, mão para trás, parece que você está amarrada, também não é legal. Muitos fazem aquela posição do homem lá na hora do jogo, né? Também não fica bonito. Olha, mais interessante, use o ponto que a gente chama a dica de ninho de apoio. Você pode mexer, conversar. Se você está falando, eu quero que vocês pensem, que vocês possam tirar algo do fundo do coração. Você pode levantar as suas mãos, você pode mexer com as mãos. Como diz Barack Obama, use as mãos mais espalmadas, porque quando você fala com as mãos assim, parece que você está afastando as pessoas. Então, use as mãos mais espalmadas. Mas um detalhe mega importante, que como eu falo sempre com os meus alunos, coluna reta, cabeça erguida e sorriso no rosto, se for necessário, claro. Mas o interessante na postura é o seguinte, olha, preste bem atenção. Se eu estou de pé, olha, eu tenho que estar com isso aqui retinho. Se eu fico assim, na postura inadequada, primeiro, o meu bumbum vai para dentro, minha barriga fica solta, o meu ombro vem para frente, o meu queixo vem aqui. Olha que postura. Imagina eu chegar aqui, oi gente! Então nós vamos falar sobre o método Seu Corpo Sua Fala, e então ele vai ajudar vocês a falar. Não. Elegância. Aluno, Seu Corpo Sua Fala, todos são elegantes. Coluna reta, cabeça erguida, use as mãos espalmadas. Mas sabe qual que é o detalhe que é o pulo do gato?
Nada de fazer movimentos rápidos. Tem uma frase maravilhosa que eu criei ao longo desses meus 40 anos, os meus alunos adoram. Anota Vou aí. revelar. Isso, anota aí que eu vou revelar para você e você vai seguir. A fala, para estar bem juntinho com a sua maneira de falar ali, a sua fala com os gestos, é o seguinte: a fala precisa acompanhar os seus gestos. Se você fala, fecha a porta, por favor, não está acompanhando. Fecha a porta, por favor. Ou você pode dizer, eu estou conversando com você de coração para coração. Eu estou falando com você de coração para coração. Não. Então, as falas precisam estar totalmente coerentes com o que você realmente está expressando com os seus ombros, com suas mãos, com seus braços. Então, guarde essa. A comunicação bem feita é quando você fica bem coerente com o que você fala e mostra com suas mãos. Combinado? Então, o Romilson explicou aqui muito bem e eu fiquei brincando aqui, ó, mexendo no meu cabelo. Não sei se vocês repararam aí, às vezes até tirou um pouco o foco do que o Romilson estava explicando. Por quê? Essa movimentação, às vezes a pessoa mexe demais no cabelo ou mexe demais aqui com as mãos. Quando a gente ministra alguns treinamentos, é impressionante o número de pessoas que têm um certo vício de ficar aqui, ó, tirando a aliança ou o anel enquanto está falando. Então, isso são movimentos que não tem a ver com gestos em relação à sua fala. São movimentos, às vezes, até involuntários, que você não sabe que pratica. Então, é necessário percebê-los e, de certa forma, controlá-los. Como o Romilson disse, gestos suaves e que tenham sentido, tenham conexão com a sua fala. Mas como a gente dá treinamento e a pessoa nem sabe, por exemplo, que tem esse tique de ficar aqui, se você tem tempo e possibilidade de se gravar e se visualizar falando, você pode perceber, querer perceber e buscar se controlar e sanar esses movimentos que não tem nada a ver com a fala. Próxima dica que eu quero trazer aqui hoje é uma dica que às vezes você encontra muito por aí, que é muito comum, que é a ideia de que a gente precisa adaptar a nossa linguagem ao público que nos espera. Você já ouviu isso? Você já se interessou por oratória em algum momento da sua vida? Você deve ter tido o conhecimento dessa técnica, desse ensinamento. Eu preciso falar para o público que me ouve. Se são crianças, não dá para eu falar como se fossem líderes de uma grande empresa. Se é um público mais velho, de senhores, também eu preciso adaptar um pouco a minha linguagem para que eles me recebam melhor, que é completamente diferente falar para um grupo de adolescentes. Se eu vou falar só para mulheres, também eu posso trazer exemplos adaptados ao universo mais feminino. Se eu vou falar, só para homens, também vai ser diferente. Então eu falo para o público que me aguarda. Beleza, isso muita gente entende. Fácil até de executar, a gente faz isso quase inconscientemente quando o exemplo simples que eu disse aqui de conversar com criança ou com uma senhorinha, uma velhinha. A gente adapta a nossa linguagem. Ok, mas tem outro erro que às vezes a pessoa não percebe que tem a ver com essa dica, que é a questão do volume, da entonação de voz. E aí eu vou contar um caso para vocês, que é para vocês visualizarem aqui junto comigo. Eu e minha irmã éramos adolescentes, a minha irmã estava ali para fazer o vestibular, numa época bastante estressada, estudando muito, e aí o Romilson trabalhava no IEL, ia ter uma palestra lá sobre como desestressar-se, esse era o título da palestra. Aí a mãe falou, opa, vou trazer a Camila e a Carol aqui, que eu acho que elas estão muito estressadas com esse negócio de ficar estudando demais. Convenceu-nos a ir assistir a palestra de como desestressar. A gente chegou na palestra, muitas pessoas, estávamos de coração aberto. A palestrante começou a falar desse jeito. Eu hoje estou aqui para que vocês possam desestressar. Vamos conversar por cerca de 2 horas e nessas 2 horas vocês vão sair daqui relaxados. A Camila, minha irmã, olhou pra mãe e falou, vamos sair daqui agora. Eu não aguento 2 horas com essa mulher falando desse jeito.
era uma professora de meditação e tinha várias técnicas sobre relaxar, sobre meditar, beleza, mas se ela estava primeiro fazendo uma abordagem de trazer o público para ela, ela não poderia ter aquela cadência vocal tão baixa, tão sonora de quando ela faz realmente uma meditação depois que a pessoa já entrou ali no clima. Nesse primeiro momento da conversa, ela tinha que adaptar essa sonoridade, a cadência, a velocidade da voz. Outro exemplo que também aconteceu comigo. Eu fui assistir a uma palestra e a palestra era dentro de um ambiente não muito grande. E havia ali umas 30 pessoas no máximo para assistir, o ambiente cabia, sei lá, 80. Então estava mais ou menos vazio. E o palestrante em questão começou a falar e se movimentando, e se gesticulando, e falando alto, e gritando, e bora galera! Sabe, como se ele estivesse num palanque, numa Avenida Paulista, diante de 7 milhões de pessoas. Então, no final, na hora que terminou, eu fiquei na palestra, confesso para vocês, por educação. Porque no final de 30 minutos que ele estava falando, eu e depois outras pessoas comentaram, a gente parece que fica cansado, porque a pessoa está extremamente agitada num ambiente que não cabe essa agitação, esse volume de voz tão alto. Então, a gente sabe disso às vezes. Em casa a gente conversa num tom de voz diferente quando a gente está na rua. Num ambiente de bar com música, a gente também adapta o nosso volume de voz. Então a gente precisa trazer a consciência de que algumas ferramentas que a gente faz quase involuntariamente, como adaptar ao público, como eu disse, quando a gente conversa com crianças ou velhinhos, e adaptar o volume e a cadência da nossa voz quando a gente está em casa ou em ambientes mais movimentados, a gente precisa ter essa consciência para também adaptar nos momentos de falar. Estou numa entrevista de emprego, eu vou falar como se eu estivesse dando uma aula? Não vou. Então, o público que me aguarda é algo que eu preciso ficar atento e o volume, a intensidade da minha voz também tem que estar relacionada a esse público que me aguarda. Muito interessante essa sua fala, porque ela afirma muito a maneira como as pessoas usam o entusiástico não verbal. E muitas vezes as pessoas sorriem no momento que não é para sorrir. E às vezes não sorri naquele momento que é para sorrir. Essa questão atrapalha muito a sua expressividade, principalmente o que as pessoas estão entendendo daquilo que você está falando. Você me contou um caso muito interessante, até há pouco tempo aí, das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Como é mesmo que você viu? Na verdade eu vi algumas pessoas, influencers, até famosos na internet, gravando vídeos pedindo doações e falando da dificuldade das pessoas no Rio Grande do Sul, uma situação delicada, como todos nós sabemos que foi essa tragédia histórica no Rio Grande do Sul, mas aí uma pessoa famosa, influenciador famoso, fazia um vídeo assim: pessoal, estou aqui recolhendo doações para a gente levar, porque as pessoas no Rio Grande do Sul estão precisando muito, elas estão sofrendo. Ou seja, às vezes, diante da câmera, a pessoa acha que tem que estar sempre sorrindo, tem que estar sempre de uma certa forma, ou porque está diante da câmera, perde essa naturalidade e atrapalha todo esse entusiástico não verbal. Como você falou, o contrário também acontece muito, né? A pessoa botou a câmera. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, gravando esse conteúdo para vocês. Eu estou muito feliz com a seriedade? Não dá. Então, realmente, Romilson, isso que você está explicando é muito interessante, muito importante. Acontece muitas vezes também, você está em um local, aí chega uma outra pessoa e fala assim: olha, que legal, vamos entrevistar. Isso acontece, não é? Muitas vezes. Vamos entrevistar você, o que você viu do filme, ou o que aconteceu na sua empresa. A pessoa está ali numa boa, mas quando chega a câmera, aquele sorriso fica muito falso. Então, é importante que você sinta a sua presença, honre a sua presença. E da mesma maneira que você está no dia a dia, tenta se colocar sem deixar esse momento desse nervosismo chegar até você. Isso a gente fala muito nas questões psicológicas que a gente aprofunda no nosso método. Porque é muito importante você saber
controlar a sua expressividade facial para sorrir na hora certa ou não sorrir no momento que é necessário. Quantas dicas estamos aprendendo, né? E agora não temos assim tanto tempo para trazer tantos conteúdos, a gente tem muito mais, eu tenho certeza que você está gostando. Fica aqui, porque agora a gente vai trazer uma última técnica muito importante para essa aula de hoje apenas, e amanhã a gente tem um novo encontro, você já vai saber o que vai rolar amanhã. A técnica que eu quero trazer agora é sobre a ideia de argumentação. Você, por acaso, já se identificou em algumas vezes como uma pessoa prolixa? O que é uma pessoa prolixa? Que fala demais, fala, não tem fim, não sabe como vai encerrar, não consegue encerrar e às vezes fica repetitivo? Ou você é aquela pessoa que é objetiva demais? Não, eu sou muito objetivo. Geralmente alunos engenheiros são objetivos demais. Aí fala uma coisa, acabou. Sente ou não sabe por que as pessoas não conectam, não continuam tanto. Então, a técnica de argumentação que nós vamos trazer aqui é uma grande solução e eu quero que a Romilce explique para vocês. Mas antes de explicar essa técnica, segura aí um pouquinho, porque você falou de uma pessoa prolixa. Uma pessoa prolixa é aquela que ela enrola tanto, e normalmente uma pessoa prolixa, ela começa assim. Então, eu vim trazer um assunto para vocês, é um assunto muito importante. Aliás, é um assunto que vai ajudar você a... Mas aqui, na verdade, o que eu quero falar para vocês, vai só falando, mas ele não tem uma ideia daquilo que verdadeiramente ele quer falar. Ser prolixo não é legal. Mas também ser aquela pessoa tão objetiva que não diz nada, também não ajuda de jeito nenhum. Então, nós vamos revelar uma técnica maravilhosa. Nossos alunos realmente gostam demais. Essa técnica, ela tem um nome muito interessante. É a técnica dos 3 argumentos. Sabe por quê? Acredito que você é uma pessoa inteligente que está aqui nos escutando e já percebeu isso. Muitas vezes você já ouviu falar. 3 porquinhos, 3 reis magos, 3 estrelas, 3 Marias, 3 presentes de Jesus, 3 piratas, 3 orçamentos que são necessários serem feitos. 3 orçamentos. Tudo vem calculando aí o número 3. Por quê? Porque são argumentos que você vai demonstrar para a pessoa que você tem conteúdo, que você tem argumentos. Então, quando você fala um argumento só, fica pouco, fica vazia a fala. Você faz 2 argumentos, parece que você só tem essa ideia ou essa. Mas quando você coloca 3 argumentos, você demonstra conteúdo, você consegue ter um pouco mais de vocabulário ali na sua fala e deixar claro com ideias diferentes sobre aquilo que você está falando. Então, você leva essa aí para você, anota, porque 3 argumentos ajuda você a demonstrar que você é uma pessoa muito mais segura, muito mais confiante, porque você acredita nos seus argumentos. Gostou dessa? Então, como dever de casa, tá? A gente quer que você que está no nosso grupo, na nossa comunidade aqui do nosso evento, o Poder da Fala Black Week, eu quero que você nos envie um áudio lá no nosso grupo com 3 argumentos a dizer o que mais você gostou de aprender nessa aula. Porque imagina, amanhã de manhã você chega no seu trabalho, conversa com a sua família e fala assim: eu assisti uma aula lá da Romilce, da Carol, do método Seu Corpo, Sua Fala e eu aprendi um monte de coisa legal. Um argumento que não disse nada, né? Coisa legal. A pessoa, tá. O que são essas coisas legais? Você não disse, a pessoa não tem como adivinhar. Então, vamos dar nomes aos bois, como diz a minha avó, meu avô principalmente, que era um grande piadista e comunicador. Muito. Dar nomes aos bois. Então, eu aprendi muitas dicas de comunicação que eu quero passar a colocar em prática. Elas me falaram sobre a ideia do ponto mental, que é algo difícil que eu preciso estudar mais. E também elas falaram de algo que eu já sabia, mas que eu não tinha tanta consciência de como é importante, que é a adaptação da minha forma de falar ao público que eu falo.
eu vou passar a prestar mais atenção sobre isso. Tá vendo? Expliquei 3 argumentos. A pessoa que ouviu falou, nossa, deve ter sido uma aula interessante, porque eu trouxe conteúdo. Não falei demais, mas eu trouxe sim 3 argumentos. Então eu quero que você que está nos ouvindo, faça esse exercício, mande lá no grupo os 3 argumentos do que você aprendeu com essas nossas aulas de ontem e de hoje. Combinado? A gente espera o seu áudio. Eu vou amar. Chegamos ao fim, então, dessa nossa segunda aula. Te convido mais uma vez a assistir a aula de ontem, a reassistir essa aula de hoje com total atenção, anotando as dicas e os ensinamentos que você absorveu aqui e, claro, tendo qualquer dúvida, escreve lá na nossa comunidade, no nosso grupo, que nós vamos responder a todos vocês que nos mandarem mensagem. Mas eu vou agora parafrasear uma frase de um texto, de uma crônica do Vinícius de Moraes, que eu gosto muito, que ele escreve assim, que ele não pode se prolongar demais devido ao tamanho da página que ele escrevia para o jornal, que não cabia uma crônica muito maior. Então a gente não pode prolongar demais aqui nos nossos conteúdos para você, também devido ao tamanho que a gente tem que seguir desses vídeos de redes sociais e YouTube, até porque se fica longo demais, ninguém tem a paciência no nosso mundo tão rápido de hoje em dia, né, para acompanhar. Então, para você que se interessou, que se interessa por este assunto, que quer aprender mais, que quer um conteúdo completo, que direcione o seu aprendizado, para você que quer um conteúdo denso, a gente tem o nosso método, com muito orgulho, Seu Corpo, Sua Fala, e que em breve abriremos as inscrições. Então, na aula de amanhã, nós vamos te explicar tintim por tintim como funcionam as aulas, como funciona o curso, como você pode se aprofundar muito mais sobre esse conteúdo de forma a poder praticar e aprender no seu dia a dia, porque comunicação faz parte do nosso dia a dia e se a gente pode aperfeiçoar com consciência, técnicas e ferramentas, que é o que a gente trabalha aqui no Método Seu Corpo, Sua Fala, por que não partir para essa transformação que a gente vem falando aqui, que você viu os nossos alunos falando nos depoimentos que apresentamos e que a gente aguarda você também para viver essa jornada de transformação. Como a gente ensina sempre, Carol, tudo que a gente fala, nós precisamos revisar o que a gente falou. Por quê? Porque às vezes as pessoas ficam voando, realmente, às vezes tem tanta coisa na cabeça. Eu tenho, você tem, todo mundo tem, então a gente acaba ficando um pouco perdida. Então, vamos revisar claramente tudo que foi aprendido por você hoje. Nós falamos sobre gestos, nós falamos sobre volume, nós falamos sobre argumentos, até deixamos claro para você. 3 argumentos é muito importante para deixar uma fala mais assertiva e completa. Falamos também sobre o entusiasmo não verbal, volume de voz, ritmo de voz, entonação e por aí. Foram muitas técnicas, eu tenho certeza que se você prestar atenção, a sua comunicação não é mais a mesma de quando você chegou aqui. E lembrando, né, em relação aos 3 argumentos que a gente explicou, conversou, trouxe muito conteúdo aqui, a gente pediu uma tarefa, a gente pediu que você interaja lá no grupo e mande pra gente 3 argumentos, mande um áudio com esses 3 argumentos do que você tem aprendido nessas 2 aulas e a gente espera com muito carinho esse áudio para te responder e te dar toda a atenção. Mas sabe o que eu lembrei aqui também? Muita gente, acredito que você que está nos ouvindo também pensa assim, todo mundo adora ver uma pessoa falando bem, todo mundo se sente bem, entender aquela fala clara. Então, é aquela questão de todo mundo tem interesse em mudar a sua forma de falar. Mas eu quero convidar você para sair desse interesse. Interesse todo mundo tem, mas nós temos que ter necessidade, olhar para dentro, para que a gente possa realmente entender que a nossa comunicação precisa ser transformada, tanto para a nossa vida pessoal, quanto profissional, quanto para a vida amorosa, porque nós precisamos falar realmente aquilo que nós pensamos, sentimos. Eu acredito que você aprendeu muito hoje. Queremos te ajudar ainda mais na próxima aula de amanhã.
Então, não deixe de revisar a aula de hoje, de revisar a aula de ontem, de se envolver cada vez mais com esse tema e, na aula de amanhã, venha preparado para dar esse pontapé de transformar a sua comunicação com o método Seu Corpo, Sua Fala. A gente te espera amanhã porque você vai entender como funciona o método, como funcionam as aulas e tudo que a gente tem preparado de muito especial para você.